Quem gosta de protagonista forte e que dá uma surra em todo mundo vai gostar dessa história. A história começa com nosso protagonista cansado depois de um longo dia de trabalho. Ele diz que já é hora de ir para casa e dormir. Nosso protagonista é um taxista, porém, uma linda garota cruza na frente do seu carro com uma faca na mão. Ela entra rapidamente em seu carro e ele grita, dizendo que ela precisa usar o aplicativo para encontrá-lo. Ela o ameaça com a faca, falando para ele calar a boca e dirigir. Então ele acelera. Logo em seguida, ela pede o celular dele. Ele diz que seu celular é muito antigo para ela roubar, mas oferece a levá-la ao local desejado. Ela responde que ele está entendendo tudo errado, que ela está sem bateria e precisa de um celular de outra pessoa para fazer uma ligação, e que ele não está agindo adequadamente ao ser assaltado. Ao pegar o celular de outra pessoa, ela liga para a polícia dizendo que seu nome é Léo May, está no 10º ano da escola secundária e que sua amiga foi raptada por pessoas estranhas e levada para uma fábrica velha. O protagonista percebe que ela precisa de ajuda e diz que quase se assustou muito porque ela não explicou antes. A garota então se desculpa e explica que a escola dela irá recompensá-la amanhã, mas que sua irmã foi sequestrada e ela conseguiu enviar um sinal de SOS sem que o sequestrador percebesse. Então o protagonista diz que adora salvar garotas e que seu trabalho é ajudar jovens bonitas. Ele pisa fundo no acelerador e segue em alta velocidade. Ao chegarem ao local, a garota sai do carro e vomita devido à velocidade em que ele dirigiu. Ela quer ir sozinha confrontar os sequestradores e o protagonista pergunta se ela realmente quer ir sozinha. Nesse instante, uma garota aparece e pergunta se ele quer algum fast food. O protagonista responde que não gosta de mulheres mais velhas e a mulher retruca que se ele quiser voltar no dia seguinte para provar essa garota, ela estará fresca. A garota vai até a fábrica e procura pela sua irmã, que está amordaçada no meio do galpão. Quando está prestes a soltá-la, percebe que caiu em uma armadilha. Os sequestradores aparecem e dizem que elas não vão a lugar algum. Os sequestradores avançam sobre ela de forma ameaçadora. Nesse momento, para sua sorte, o protagonista aparece como um verdadeiro herói. Ele diz que sua cliente deixou um pertence no carro e ele veio entregar. A garota percebe que o protagonista chegou e se pergunta por que ele a seguiu até ali, pois é perigoso, e pede para ele ir embora rapidamente. Os sequestradores dizem que vão dar uma lição nele e partem para cima, mas acabam apanhando do protagonista. Ficam ainda mais nervosos, pegam suas armas e avançam novamente. O protagonista lembra a garota de oferecer um jantar a ele e luta novamente com os bandidos, derrotando-os mais uma vez. A garota fica encantada, perguntando se ele é realmente apenas um taxista, pois ele é muito habilidoso. O chefe dos bandidos faz a garota de refém e diz que a bala é mais rápida que a faca dele. O protagonista sorri e aceita o desafio. O sequestrador dispara vários tiros, mas o protagonista desvia e acerta uma facada na mão do bandido, dizendo que ele perdeu. O bandido cai no chão, com raiva e medo ao mesmo tempo. O protagonista pega um desentupidor de vaso e joga na cara dele. A garota fica novamente encantada, dizendo que esse motorista é como um cavaleiro enviado pelo céu em uma armadura brilhante. O protagonista se vangloria com o desentupidor na mão, dizendo que é o melhor. Nesse momento, a polícia chega e prende os criminosos, mas confunde o protagonista com um dos sequestradores. Os pais das garotas aparecem desesperados, mas elas dizem que estão bem e se abraçam. Nesse instante, o protagonista está sendo preso, pois acham que ele é um dos vilões. Então o capitão chega e diz para deixarem ele com ele. Os outros policiais dizem que com certeza aquele vilãozinho vai apanhar, mas na realidade o capitão conhece o protagonista e até o chama de chefe. O protagonista se liberta e vai embora. Mais tarde, quando ele chega em casa, vemos um aviso de admissão no tablet. O protagonista diz que se matriculou como estudante na escola secundária Zijing e que irá cumprir sua palavra. Em outro dia na escola, o professor dá as boas-vindas ao aluno novo, cujo nome é Lu Feng. As garotas ficam encantadas e comentam sobre sua aparência, enquanto outros garotos ficam com inveja. As duas irmãs do dia anterior estão na mesma sala que ele parecem não acreditar. Os valentões da sala dizem que o protagonista está se exibindo muito e que precisam dar uma lição nele. Um dos valentões tenta colocar o pé para que o Feng tropece, mas acaba sendo ele mesmo pisoteado e fica com muita dor na perna. Nesse momento, o professor pergunta se há algum problema, e o valentão responde que não há nada. O protagonista se senta ao lado de um aluno medroso, que comenta que ele é muito corajoso por provocar o Liao. O protagonista pergunta se ele é realmente tão bom assim, e o aluno explica que existe uma gangue chamada Liga do Céu, que cobra taxas de proteção dos estudantes sob ameaça de espancamento. O protagonista vê uma oportunidade,
já que descobre que eles são ricos. No final da aula, o protagonista está sentado com os pés em cima da cadeira quando os valentões chegam e exigem que ele pague uma taxa. Caso contrário, será espancado. Os outros alunos começam a rir, achando que o protagonista provavelmente vai ceder. Outro aluno comenta que a taxa normalmente é de 1.000, mas estão cobrando 2.000 do Feng. O valentão começa a ameaçar o aluno que disse isso. As duas irmãs gêmeas dizem para resolverem seus problemas em outro lugar, e o valentão menciona que desde quando as princesas da família aprenderam a defender os outros e que os pais delas não se importam com os negócios da gangue. Os outros alunos ficam surpresos por ver as duas irmãs tentando defender o novato e perguntam se eles já se conhecem. O Feng diz que é uma pena ver garotos tão jovens envolvidos no submundo, que o conhecimento é o verdadeiro poder e que ele pretende estudar na universidade para não envergonhar seus pais. Os valentões começam a rir, mas o Feng ofende dizendo que o conhecimento é poder e acerta um golpe com um livro no rosto deles. Os garotos ficam chocados ao verem o novato enfrentando a gangue. Feng diz que os garotos ali o fizeram gastar bastante energia e que vai ensinar uma lição a eles, sabendo que mais tarde eles rastejarão para seus superiores como covardes. Ele pede para os valentões transmitirem uma mensagem ao chefe deles, dizendo que todas as taxas devem ser entregues a ele pessoalmente, perguntando se eles entenderam. Eles ficam amedrontados e respondem que sim, entendem, com medo estampado em seus rostos. Os outros alunos ficam com medo, pois o novato é ainda mais cruel do que a gangue Liga do Céu. As duas irmãs ficam aliviadas, dizendo que ele pode lidar com tudo sozinho. Então a nova professora chega e pergunta o que os garotos estão fazendo, se por acaso eles não ouviram o sinal tocar. Essa é a professora de inglês e os garotos estão com o rosto todo inchado por terem apanhado. A professora se apresenta e diz que a aula de inglês irá começar, será uma revisão do uso de preposições. O protagonista acha a aula de inglês chata e decide dormir. A professora começa a explicar a matéria e pergunta quem vai responder a questão do livro. Todos os alunos ficam com medo de serem escolhidos e começam a disfarçar para não serem chamados. A professora ouve o ronco e percebe que ele está dormindo. Ela pega o livro dele e tenta acertá-lo, mas ele desvia. Então ela tenta dar um tapa em seu rosto e, mesmo dormindo, ele desvia de todos os golpes. As irmãs ficam espantadas ao notar a incrível habilidade dele. Então a professora tenta dar um pontapé, mas acaba chutando a cadeira e machucando a canela. O protagonista acorda e pergunta se ela está bem. Ela responde em inglês, dizendo que é errado dormir em sua aula, e os alunos torcem para que ele se dê mal. Ele responde em inglês, pedindo desculpas e dizendo que estudou bastante na noite anterior, por isso estava dormindo para descansar. Ela responde novamente em inglês, mas acaba falando algo errado, e ele corrige. Ela fica furiosa e começa a xingar. Após alguns minutos de discussão, ela acaba cedendo, e os alunos não acreditam que ela perdeu. A professora diz que o inglês dele é tão bom que ele nem tem sotaque, e se pergunta quem é esse garoto. Ela disse que vai deixá-lo e apenas aconselha que ele gerencie melhor o seu tempo. As garotas ficam apaixonadas por ele, dizendo que até querem se casar com ele. O prota menciona que falar em inglês para ele é fácil, pois passou bastante tempo viajando para o exterior. Ao retornar para a frente da sala, a professora é confrontada por um aluno que diz que não pode deixá-lo impune. A professora fica brava e manda o aluno sair da sala. O sinal toca e é o fim da aula. Os alunos da gangue se reúnem do lado de fora da sala de Feng para poder espancá-lo. Seu amigo medroso diz para ele fugir, pois ele não dará conta de bater em todos eles. Quando ele estava prestes a sair, um membro da gangue chega e o segura. O líder pergunta se aquele é o Luffy que ousou extorquir a sua gangue. O prota começa a rir, pois imaginava que o chefe seria alto e forte e não um anãozinho. Então o líder diz que ele está morto. O prota diz para deixar o Tang ir embora, pois ele não tem nada a ver com isso. Os valentões dizem que não irão soltá-lo. Então partem para cima do prota, mas ele agarra o líder pelo pescoço e diz para ele repetir direito, pois não conseguiu ouvir. Ele diz para soltar o tanque que ele irá soltar o líder da gangue. Então os valentões soltam o amigo do protagonista. O prota fala para o seu amigo bater nesse valentão para descontar toda a tortura que ele já passou. Ele se lembra de todas as humilhações que a gangue já o fez passar e parte para cima do líder, dizendo que não será mais intimidado, que não quer ser um covarde, e dá vários socos na cara e no estômago do valentão. Todos os outros líderes ficam assustados, pois não esperavam por isso. O Tang diz que vai seguir o Feng como seu chefe, e o valentão fica ali com o rosto todo machucado. O Sangue diz para ele não falar bobagem e que, se o restante dos membros da gangue quiserem vingança, quem bateu no líder deles foi o Tang. Após isso, o Feng diz para o líder devolver o dinheiro, caso contrário o jogará pela janela. Então eles devolvem o dinheiro, e o Feng diz para o Tang devolvê-lo aos outros alunos que pagaram pela proteção. O líder começa a implorar para que o solte, e o Sangue diz que se o deixar sair, ele imporá sua vontade novamente e voltará a extorquir os alunos. Então ele o joga de cima do prédio e diz que ele deveria morrer. E aí galera, eu tenho um recado curto para dar para vocês. Enquanto vocês me ouvem falar, vai curtindo aí a Ryuko dançando. Eu tô com um novo canal chamado O Taverneiro.
Lá eu tô repostando vídeos aqui do canal do Porão que não são recaps de manhwas. Então se você gosta de análise de animes, listas e até mesmo tem interesse em saber a minha opinião sobre algumas obras, esse canal é pra isso. O Porão da Cidadela, esse canal aqui, ele ainda vai ter o foco em resumo de manhwas. Já o Taverneiro, ele vai ser esses outros tipos de vídeos mais opinativos. Então se inscreve lá pra me dar uma força e ajudar esse canal a crescer. E eu também criei um perfil lá no Instagram, se você tiver interesse, o link tá aqui na descrição. Então esse era o recado. É isso aí, pessoal, valeu e até mais!